Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, dependendo do horário que você esteja vendo esse vídeo. Falar sobre tigres asiáticos e Japão é uma mistura de alegria e tristeza, porque em um certo período dos anos 60, o Brasil era considerado economicamente superior, por exemplo, à Coreia do Sul. Porém, hoje, comparativamente, a Coreia do Sul tem o IDH, o PIB e empresas muito melhores. E a gente vai ver que o que aconteceu? O Brasil não investiu em educação e a gente perdeu o bonde da história. Significa o quê? A Coreia do Sul, os tigres asiáticos de maneira geral, investiram muito em educação. Ensino técnico, faculdade, você não ter dificuldade de entrar numa universidade, você estudar e conseguir incentivo mesmo. Poxa, você ser um bom aluno, você vai ser incentivado a estudar área técnica ou área acadêmica. Então, pensar o seguinte, vamos ver um pouco o histórico do Japão, na parte econômica e dos países dos tigres asiáticos, vamos entender um pouquinho e ver características específicas da economia deles, ok? Então, vamos lá, botar aqui na imagem. Vamos lá, beleza, começando então. Reparem só, o Japão, então, no período Meiji, investe muito no ensino técnico, na abertura econômica. No século, eles investem, então, muito aqui, ó, educação, ensino técnico, formando tecnologia técnica da própria população, e faz uma coisa que é fantástica, que a China está fazendo hoje, ok? Que é o seguinte, ó, o Japão nos anos 80 começou a produzir o quê? Coisinhas muito simples. Calculadora, relógio, calculadora, coisas simples de tecnologia. Inventaram também o Jaspion também, ou seja, baixa tecnologia e cada vez mais a sua economia crescendo, permitindo que eles produzissem então produtos com alta tecnologia. PS5 como exemplo, e o Toyota Corolla, que é um dos carros mais vendidos e mais seguros do mundo, ok? Reparem só, graças à educação, hoje temos essa quantidade enorme de marcas japonesas que a gente considera com alta qualidade. Toyota, Nintendo, Asus, Nissan, Subaru, um carro de rally muito importante, Honda, e assim por diante. Pensar o seguinte, nos anos 80, então, o Japão praticamente é a segunda economia maior do mundo, né, atrás somente dos Estados Unidos. Ele inventa, então, a Sony inventa o Walkman. O Walkman, que é professor, hoje tem celular, tem Deezer, Spotify. Cara, na época era fita com e botar esse equipamento Walkman, que era o máximo do máximo. Pensar o seguinte, graças a isso o Japão desenvolveu muito. Hoje o Japão não continua sendo altamente desenvolvido, beleza, mas foi ultrapassado pela China como exemplo e a Alemanha também. Falar sobre tigres asiáticos é pensar o seguinte, o Japão ele se desenvolveu tanto, mas tanto, que ele começou o seguinte, a investir em outros países, porque a mão de obra no Japão está ficando cara, e as empresas começaram a investir em outros países, por exemplo, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong e Singapura. São os principais, os quatro principais, iniciais tigres asiáticos. Cara, lembrar que nos anos 60, esses países aqui eram mais pobres que o Brasil. O que eles fizeram então? Eles têm uma população muito grande, investiram muito em educação e receberam muito dinheiro, principalmente do Japão, de investidores de maneira geral, empresas multinacionais, e formaram então o quê? Se tornaram plataformas de exportação para o mundo como um todo. O que eu tenho que gravar? Que esses países aqui investiram muito em educação, tiveram com um período mão de obra barata e criaram a sua indústria nacional, criaram seus carros, a sua engenharia de maneira geral, ok? Falar sobre Singapura, Hong Kong é pensar o seguinte, até nos anos 65, até a década de 60, anos 65, Singapura pertencia ao quê? Ao Reino Unido, era uma colônia, assim também como Hong Kong, até 97. Hong Kong passa para as mãos da China, Singapura ela se mantém independência, é tipo uma ilha, um país-estado e assim por diante, cidade-estado. 70% da população é chinesa, mas ela consegue uma independência, diferentemente de Hong Kong. Hong Kong passa ao domínio chinês, tanto é que toda hora tem manifestação lá, porque eles não querem ter a sua liberdade cerceada pelo partido chinês, que não deseja que Hong Kong tenha liberdade política como exemplo, liberdade de opinião, acesso ao Google como exemplo, né? Então, olha só, países, reparem só nas fotos que eu escolhi.
a qualidade, a beleza da região, assim, o desenvolvimento econômico de Singapura, o desenvolvimento econômico de Hong Kong, como exemplo, e chegamos em Taiwan. Taiwan é uma história interessante, que no período da China, quando houve uma revolução comunista lá, Chiang Kai-shek fugiu, né, ele foi derrotado pelo Mao Tse-tung, que é esse cara aqui. Ele fugiu e formou o país, né, o Taiwan, a cidade de Taiwan. E o desenvolvimento capitalista lá, diferente do comunismo. A China também ela criou hoje um período grande de desenvolvimento a partir de uma mistura entre comunismo e capitalismo, né, sem liberdade econômica, sem liberdade de acesso à informação. Você está na China hoje, você acessa o Google, qualquer informação, às vezes você não consegue acessar. E Taiwan se tornou um grande país em desenvolvimento, ok? Mas o que me maltrata mais é isso daqui, gente. Eu vou botar até no meu rosto novamente. É a Coreia do Sul. O Brasil era mais rico, com IDH maior do que a Coreia do Sul nesse período. E o que a gente fez? Nada. Coreia do Sul, então, se desenvolveu, investiu em educação, área técnica, formação de engenheiros, qualificação e assim por diante. Hoje a Coreia do Sul tem esse nível de empresas que eu vou mostrar aqui, que mostra o seguinte, que desenvolvimento é a partir da educação, ok? Vamos lá de novo, na imagem. Reparem só, isso aqui são as empresas da Coreia do Sul. Samsung, Hyundai, LG, essas outras eu não conheço, mas eu acho que eu botei outra imagem aqui. Ah, não botei. O que significa? Pensa só a Samsung e a LG, a Hyundai são empresas que a gente conhece facilmente aqui no Brasil, que mostram que hoje a gente compra carro da Hyundai, da Coreia do Sul, compra celular da Coreia do Sul, né? E a LG, televisão, também da Coreia do Sul. Então, pensar o seguinte, que graças à educação, ao desenvolvimento econômico, liberdade econômica, essa região, esses 4 tigres asiáticos, cresceram mais que o Brasil, e o Brasil é muito maior que esses países, ok? Falar sobre a Coreia do Sul, vamos pensar o seguinte, olha só que interessante. A Coreia do Sul, reparem só, o que é essa imagem aqui? Ó? Feitos da liberdade econômica, né? E quando Kim Jong-un preside, domina, né? Ele é um feudo, né? O pai era o dono do país, o pai morre, ele assume, provavelmente o filho dele vai assumir também futuramente. Na Guerra Fria, o que acontecia? A Guerra Fria, a Coreia do Norte virou comunismo, né? Comunista, influência da China, e a Coreia do Sul, influência americana, capitalista. Reparem só, a luz, isso aqui mostra o quê? Essa imagem mostra a região desenvolvida da Coreia do Sul, várias cidades, a iluminação, enquanto que a Coreia do Norte somente tem luz aqui nessa região aqui, o resto tudo está apagado. Então mostra o seguinte, que liberdade econômica, liberdade de voto, Coreia do Sul, ela tem liberdade para votar, democracia, assim por diante. Enquanto que a Coreia do Norte não. A Coreia do Norte tem esse carinha aqui, que só pensa nisso aqui, ó, em armas e dominação da sua população, ok? E é uma coisa interessante na Coreia do Norte que eles falam que quem inventou a lâmpada, quem que inventou a energia elétrica, quem que inventou os remédios foi o pai desse cara. Então eles falam isso, é muito surreal a Coreia do Norte. Tenta botar no YouTube e descobrir um pouco mais sobre isso, ok? Praticamente finalizando, é falar o seguinte, Japão e tigres asiáticos. Japão, a gente já viu, ele começou a investir em produtos de baixa qualidade, mais simples, exportando. E hoje tem o Toyota como PS5 como exemplo. A China fez a mesma coisa. Nos anos 90, a loja de R$ 1,99 era o máximo. Hoje ainda é, né? A China começou a produzir muito produto de plástico. Hoje começa a produzir celular, Xiaomi, tecnologia 5G, Huawei, que mais? A China começa a desenvolver, então, celular, tecnologia carro, que a gente começa a ser vendido aqui no Brasil. A China está em embate direto com os Estados Unidos. O Japão caiu um pouco, mas continua sendo um país subdesenvolvido, com alta tecnologia, enquanto que, a gente viu, né? Os tigres asiáticos, na década de 60, o Brasil era mais rico, tinha um IDH melhor, porém, eles investiram muito em educação e investiram nessa ideia de exportar produtos com qualidade.
produtos que tem. Qual é a diferença? O Brasil, para a gente comprar um celular da Samsung lá, um Note de R$ 4.000, R$ 5.000, quanto de soja a gente tem que vender? Então a balança comercial brasileira é desenvolvida, o agronegócio salva o Brasil contra isso, ok, mas a gente não desenvolveu nossa indústria nacional. Ok, não desenvolveu. Será que a gente tem como desenvolver isso? Não sei. Não sei como se tem como fazer isso. Então, isso que a gente tem que pensar e gravar. Tigres asiáticos, plataformas de exportação, educação, uma população com uma renda, inicialmente, né, mão de obra barata, fez com que eles crescessem economicamente, desenvolvessem educação e gestão, fazendo com que hoje tenhamos inveja da Coreia do Sul, sendo que fomos muito melhores que eles há muito tempo atrás, ok? Abraços e até o próximo vídeo, ok? Até!